Olá, queridos, bem-vindo novamente ao nosso canal, vinho novo em áudios novos. É um prazer ter vocês aqui novamente. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um texto que está lá em Lucas 1, 68 até 75. Esse texto ele fala sobre uma profecia que Zacarias, pai de João Batista, faz na hora do nascimento de João, que ele volta a falar. E esse texto, essa profecia que ele faz, está apontando para o Messias, está falando sobre o Messias. No finalzinho ali, depois do 75, fala um pouquinho sobre João Batista. E assim teria que ser a nossa vida, né? No nosso nascimento, a nossa vida tem que já estar apontando, a nossa vida tem que apontar para o Salvador, tem que apontar para o Messias, como a vida de João Batista. E nessa profecia ele fala sobre aquilo que eu tenho falado para vocês, que todo o Velho Testamento ele fala, né? A questão dos nossos inimigos, que Deus iria mandar o nosso libertador, que iria nos salvar, iríamos ter vitória sobre os nossos inimigos, que todo o Velho Testamento fala a questão do Senhor dos Exércitos, né? Que fala sobre também que o nosso exército é um exército fraco, que precisa de uma ajuda sobrenatural, como foi o exército de Gideão, todas as vitórias de Davi, né? Toda vez que se levantava um inimigo, não bastava você ir só na própria força, né? Precisava da ajuda sobrenatural de Deus para vencer esses inimigos. Então, assim também é na nossa vida, tá? Que esses inimigos a gente precisa de uma ajuda sobrenatural para que a gente possa vencer. E no Velho Testamento é recheado das histórias de vitórias contra os inimigos, que são os nossos pecados, que todo pecado tem uma perseguição espiritual, como já falei para vocês nos vídeos anteriores, e que a profecia de Zacarias está falando, olha, eu vou ler rapidinho para vocês, ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abrão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Por quê? Porque o pecado, também eu falei para vocês nos outros vídeos, traz vergonha e traz medo, tá? Então nós só conseguiríamos essa libertação através do nosso Salvador Jesus. E que esses inimigos, eles também estão aqui no Novo Testamento, né? Que a gente escuta tanto de que o Velho Testamento ele não se aplica, essa heresia tão grande, que todos os ritos de purificação ele estava apontando para a santificação que é através de Jesus, né? E aqui tem a confirmação disso, né? Que tudo que o Velho Testamento disse está sendo apontado aqui no Novo Testamento, falando, olha, que Jesus ele vai confirmar a nossa vitória através do arrependimento e confissão dos pecados, que o Espírito Santo irá trazer à luz os nossos inimigos, e através dessa vitória sobrenatural que somente o Espírito Santo pode nos dar, nos convencendo da justiça, dos pecados e do juízo. Então, e falando, olha, que ele iria ter bondade aos nossos antepassados, que iria ser trazido a cura desde os nossos antepassados até a nossa vida. Por quê? Porque a nossa história está muito ligada com a história dos nossos pais, nossos avós e bisavós, e essa repetição acontece na nossa vida, como eu falei para vocês também nos vídeos anteriores. E aqui no Novo Testamento está confirmando, olha, que através da bondade dele, ele terá a bondade dos nossos antepassados e a gente conseguirá servi-lo integralmente e sem medo. É linda essa profecia, tá? Linda, é muito bonita, vale a pena depois vocês dê uma lida integralmente, né? E em outra passagem, outra profecia que Simeão, o profeta, faz sobre na hora do nascimento de Jesus, quando ele é levado ao templo, ele fala assim, ó, que ele seria ruína e levantamento de muitos em Israel. E quando a gente não se arrepende, né? A Bíblia fala no Velho Testamento que a pedra, que é Jesus, se tornaria também uma pedra de tropeço, tá? Então, quando a gente tem Jesus, né, e não se arrepende, não busca o arrependimento, ele se tornaria essa pedra de tropeço e nos levaria à ruína, tá? Por quê? Porque a gente não se arrependendo e não confessando, a gente não tem vida abundante, né? A gente tem salvação, com alguns questionam que também a salvação pode ser perdida, né? E realmente, né?
talvez a questão da eternidade não, mas a gente deixa de viver essa vida abundante. Por quê? Porque a gente está como cidade sitiada. A gente está vivendo como monte escalvado, que é o Monte Sião. A gente está como terra prometida com os inimigos habitando nessa terra, né? Acuados, com medo, e que só a obra do Espírito Santo pode nos libertar completamente. E o que é interessante ali, que ali em João, né, quando João já começa o ministério, lá em João 3, de 12 a 14, né, a igreja que estava levantando, né, ali, após o batismo, perguntava para eles, e agora, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Aí ele falava, ó, quem tem 2 túnicas, dá uma. Quem não tem comida, divida. E os soldados perguntavam, e nós, né? Se contente com o seu ganho, né? Não suborne, não levante falso testemunho, né? E os publicanos também perguntavam, e nós? E João dava a instrução, olha, mude, se arrependa do que você fazia, que era evidente, tá? Que todo mundo via, que tinha um apontamento sobre a tua vida em relação a isso, e mude. Esses são os primeiros passos, né? Aquelas coisas gritantes que a gente fazia, como eu já falei para vocês, olha, aquele que roubava, não roube mais. Isso são os pecados que de primeira leva, né? Que a gente se arrepende, que muda, mas para manter uma vida de santificação, a gente tem que saber as raízes. Como o João também estava falando, ó, esse aqui é os frutos, é o que está aparente. Comece por eles, tá? Mas que você vai precisar de se aprofundar em Deus, né? Em relação ao conhecimento da vontade dele, em relação às disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, oração, jejum, para você poder ver quais são os outros tantos pecados, como a Bíblia fala, né? Como eu também já falei para vocês, que é uma multidão, tá? E uma multidão não é uma comunhão de muitos pecadores, não. É que cada um de nós temos uma multidão de pecados, né? E de iniquidades, de transgressões, que cada uma tem um significado próprio. Então, a Bíblia é clara, né? Ela deixa os primeiros passos, mas se a gente não caminhar nesse processo de santificação, observando os sinais que Deus nos dá com as coisas comuns, né? Esse processo ele vai ser interrompido, né? Ele não vai dar continuidade e a gente vive uma vida cristã como inimigo de Deus, com Jesus sendo uma pedra de tropeço na nossa vida, né? Por quê? Porque se ele vai se opor à nossa vontade, né? E ele vai não deixar a gente avançar até que a gente se arrependa e confesse nossos pecados, tá? Então esse é um pouquinho mais, uma porçãozinha a mais aí do Novo Testamento, falando em relação aos nossos inimigos e viver uma vida sem medo, tá? Então fica o convite para caminhar na vida de santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos, né? É importante para esse tempo que a igreja tá. A igreja às vezes também eu vejo ela às vezes perdida em relação por onde começar, né? Porque a graça ela é suficiente, e realmente a graça do Senhor nos basta, e Ele é a própria graça, né? Mas ela tem que ser vivida de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, para se tornar esse assunto também relevante aí na vida de outros irmãos. Obrigado pela participação aí de todos.